se alguém entra. Ah, que beleza quem tá aí. Alessandra San, Airen San, Cristina San. Boa noite, Airen San. Bom vê-la aqui. Obrigado. Muito bom. Hoje acabei atrasando para entrar, mas aqui estamos. Hoje me atrapalhei todo com uma série de coisas. Hoje tinha uma reunião longa à tarde e tudo, e acabei me atrasando em vários compromissos. Infelizmente essas coisas acontecem. A gente não deve atrasar, não gosta muito de atrasar, né? Porque, né, como a gente sempre fala no budismo, né, tem o tempo do outro, né, da gente, né, respeitar o tempo, né, do outro e não roubar o tempo do outro, né? Então, né, quando a gente se atrasa, a gente atrapalha, né, a programação do outro, essas coisas. Então, eu fico, né, um pouco, né, incomodado também com isso. Infelizmente, a gente acaba atrasando bastante, às vezes, em algumas circunstâncias, mas a gente tem que sempre tentar evitar, pensando, né, justamente nisso. O que eu, né, trouxe assim, para a gente refletir um pouco hoje diz basicamente respeito à relação, né, entre os monges, né, e monjas e os praticantes, né, os leigos, enfim, né. Sempre, né, pensando em como é que a gente, né, pensa essas relações e pratica juntos, né, já que, né, as nossas comunidades são formadas, né, por esses dois grupos, né. Não estamos falando apenas com monges ou monjas, né. Algumas circunstâncias, né, como mosteiros, né, situações assim, a gente vai ter só monges e monjas, se for um mosteiro misto, ou só monges ou só monjas. Mas no contexto, né, das sanghas, das práticas, né, abertas, vamos dizer assim, né, da vida comum, a gente fala então de práticas que envolvem, né, praticantes leigos. Nas comunidades, inclusive, a gente tem praticantes leigos ajudam, né, a organizar, né, a parte, né, nos templos e comunidades, ao cuidar da parte financeira, da parte administrativa, isso tudo. Então, pensando um pouco, né, nesses aspectos, nessas coisas, a gente, né, eu trouxe então um pouco essa reflexão, claro, né, observando, né, coisas que a gente vê, né, por onde a gente passa e etc. Então, algumas pessoas se incomodam, né, porque existe essa questão do mas tem, né, no Zen essa coisa da hierarquia, uma coisa muito forte e tal. De fato, né, a hierarquia tem, né, um papel bastante importante, né, as ordens religiosas, de maneira geral, né, são organizadas segundo, né, hierarquias, tem, né, uma forma de organização hierárquica quase militar em algumas situações. No Zen budismo isso é muito forte, né? Então, assim, né, o budismo japonês, né, mas principalmente acho que no Zen budismo isso é muito forte. E acaba, né, que os praticantes leigos, né, acabam entrando nisso, né, vamos dizer assim, né, nessa mesma correnteza, né. E a gente sempre procura refletir bastante sobre isso tudo, porque existem situações, né, em que a gente, né, acaba, né, esquecendo, né, que a gente, né, que a gente não está lidando com os monásticos, né. A gente às vezes pode ser mais duro um pouco com os monásticos porque tem uma outra postura, uma outra prática, né, um pouco diferente, né.
embora, né, essencialmente a prática seja a mesma, né, acho que esse rigor e essa cobrança, né, deve ser um pouco diferente. E ao longo do tempo, né, e da experiência também, acabei percebendo, né, isso. A gente está sempre aprendendo, né, e sobretudo aprendendo muito com os alunos, né. Eu aprendo muito com os praticantes, com os alunos aqui do nosso templo. E também, né, aprendo nos outros lugares e templos, enfim, né, por onde a gente passa, né. E é interessante, né, por isso, né, essa reflexão. Primeiramente, então, né, como eu falei, a gente tem essa questão hierárquica, isso de fato existe, faz parte, né, dentro de um templo, né, a principal figura é uma figura religiosa, já que a gente está falando de religião, né, e né, adequado que seja, embora a gente veja, né, em alguns lugares uma certa confusão, né, de papéis. Ao longo desse tempo, né, que eu tive contato, né, com a colônia japonesa, né, em São Paulo, Mogi das Cruzes, enfim, que é com quem eu tive mais contato, né, mais próximo, né, vamos dizer assim, prestando serviços religiosos, né. A gente percebe que muitas vezes há uma certa confusão nos papéis e isso, né, parece que tenha muito a ver, né, com a maneira como os monges, né, que vieram antes, né, principalmente os japoneses, lidavam, né, com os praticantes, né, com os praticantes leigos, enfim, das comunidades. E de alguma forma, né, uma coisa importante, né, que fica disso tudo, né, o papel, né, dos monges e monjas é um papel de orientação, né. A gente tem aqueles, né, professoras, às vezes, que preferem, né, mais o silêncio, permanecer mais, né, distante, em certo sentido, mas, de maneira geral, a gente tem que ter em mente que a prática, às vezes, demanda, né, orientações muito específicas, e acho que também o próprio fato de estarmos, né, numa outra cultura, uma outra forma de perceber, né, o próprio budismo, né, a própria prática, e a gente acaba, né, eu percebo pelo menos uma certa necessidade, né, pelo menos, né, como eu lido mais com os ocidentais, né, uma necessidade de que a gente fale, explique, oriente mais, né, não só na questão da prática em si, mas da própria maneira como a gente deve se relacionar. E quando eu digo isso, a gente tem que pensar, né, nas relações dentro da Sangha como um todo. Não é apenas, né, a relação entre monges e monges, leigos e leigos, mas de maneira geral, todas essas relações, né, são atravessadas por uma série de ideias, fantasias, né, muitas vezes até expectativas, né, a gente vê, né, é claro que a gente deve ter uma postura adequada, né, principalmente os monges e monjas são geralmente vistos, né, como referências, né, e em certo sentido, né, somos mesmo, né, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa, né, e sobretudo essas coisas que de alguma forma transgridem, né, preceitos, etc. Isso faz parte, né, da nossa prática, inclusive, né, e nesse sentido, né, os monges se tornam referências. Mas nem sempre isso está muito claro, muito evidente. E às vezes a gente vê, né, que em algumas circunstâncias não há uma orientação, uma correta condução dessas relações. Ou então isso fica tudo muito solto e as pessoas ficam muito perdidas, né? Acho que a gente não precisa, né, ter aquela rigidez toda. E eu, né, sempre, né, fui muito rígido, né, às vezes, né,
dando broncas assim bem fortes, né? E ao longo do tempo, né, eu fui, né, repensando isso tudo e claro que não é tão simples, tão fácil mudar, mas a gente vai fazendo, né, seguindo sempre esse esforço, né? Mas ao mesmo tempo, né, mostrar, né, olha, né, há uma relação que não é de igual para igual, tem uma diferença aí, deve haver um respeito, e esse respeito nesse sentido é mútuo, apesar de uma diferença hierárquica, se a gente pode dizer assim, ainda assim o respeito deve acontecer nos dois sentidos, né? E aí, nesse sentido, a gente, né, olha para, né, esses contextos todos e avalia, será que, né, a gente encontra essa orientação? Será que a gente sabe, né, por exemplo, quando a gente frequenta sanghas, né, a gente consegue encontrar essa referência, não só, né, de conduta, né, mas também de orientação. Olha, isso aqui, né, não é assim, a gente aqui faz dessa forma, nossos relacionamentos devem ser desse jeito. Olha, isso não é adequado para, né, os leigos não devem agir assim, ou falar assim com os monges, com as monjas e tal. Essas coisas todas, acho que parece que, né, mas isso é básico, né, para os relacionamentos e tudo. Às vezes não. Eu penso que às vezes isso fica meio em aberto em alguns lugares, né? Eu não tinha tido essa percepção antes, porque para mim sempre foi muito claro, né? Por exemplo, a sangha que eu venho, que é da minha mestra, a sangha que eu formei aqui, né, em Ribeirão Preto, né, com os meus alunos ao longo dos 15 anos, né, que essa comunidade tem. Isso sempre foi muito claro, né? Eu acho, né? A gente, né, o pessoal sabe, né, seu papel, a maneira de se relacionar, vez ou outra, né, alguém, né, fala de uma maneira um pouco inadequada, mas de maneira geral isso não acontece, né? Isso é muito raro aqui. Mas, né, em outros lugares, né, isso me parece mais evidente. Eu fico pensando, nossa, né, acho que faltou orientação. Né? Faltou também esse relacionamento respeitoso, não sei, porque, né, a gente não ganha respeito, né, no grito, né, no fim das contas, ou, né, à força. Então, e também, por outro lado, as liberdades que a gente dá depois são difíceis, né, de serem revertidas. Então, isso é um aspecto importante, né? O que eu tenho visto, né, às vezes são situações que, poxa, isso não é nada adequado, e isso está vindo de muito tempo, né, e a gente precisa repensar, né? Porque quando a gente não consegue estabelecer esses limites, né, nos relacionamentos, né, até aqui você pode vir, a partir daqui é o meu campo, o meu território, a minha área de atuação, né? Para que cada um saiba exatamente o que tem que fazer e saiba como agir. E eu tenho falado, né, estou falando desses assuntos todos, porque eu acho que o que eu tenho, né, percebido, né, em alguns grupos, em alguns lugares, é uma certa omissão, né, por parte dos monásticos, né? Uma dificuldade de estabelecer alguns limites, de explicar bem o que são as coisas, e às vezes até questões relacionadas ao Dharma, né? Não é só, né, a questão de relacionamentos, posturas, mas a nossa prática demanda muito, né, dessa autoobservação, né, da nossa maneira como a gente, né, da maneira como a gente age, né, no mundo, com os colegas de prática, de sangha, né? E isso, né, precisa ficar muito claro. É claro que quem chega na sangha, na comunidade, às vezes não sabe. E a gente precisa clarificar isso, né? Precisa deixar mais evidente. E se eu me omito, né, não falo, não explico, não oriento,
né? Se eu não crio, né, o contexto adequado para que um comportamento adequado e um relacionamento adequado aconteçam, como é que a gente, né, pode esperar que as pessoas saibam, né, como se portar, saibam como agir, como, né, o que é apropriado e o que não é para cada circunstância, né, nos relacionamentos, como é que esses relacionamentos podem se dar de forma saudável, né? Então eu tenho, né, refletido um pouco sobre isso, por isso que eu trouxe para dividir com vocês, porque se vocês sentem, né, nas comunidades, enfim, onde vocês estão praticando, que vocês não, né, estão meio perdidos, não sabem bem, né, o que fazer, como agir, como se relacionar e tal, e não recebeu nenhum tipo de orientação, peçam orientação, né? Procurem quem está ali que pode né, que vocês percebam que pode orientar, né, que podem dar essas diretrizes, que podem mostrar. O papel dos monges e monjas é também esse, né, de orientar, de ensinar, né, isso faz parte, né, da nossa, vamos dizer assim, cultura zen, né, dentro, né, de um templo, né, de prática, enfim. A gente não ensina só Dharma, né? Não é só sobre dar aulas de alguma coisa ou conhecimentos teóricos, né? Isso também é importante, mas tem professores, às vezes, que nem gostam muito de ficar falando dessas coisas ou dando muita teoria para os alunos. Tem várias, digamos, abordagens, né, dentro da nossa prática, e elas são válidas, né? Cada uma, né, enfoca um determinado aspecto. Mas tem algumas coisas que também precisam, né? Claro que com a convivência a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Não, às vezes não precisa ser dito, né? Mas não é tão simples ter essa convivência. Às vezes a gente não pode estar o tempo todo com o professor ou professora, né? Então a gente também precisa fazer esse esforço ativo de olhar, de aprender muito observando, vendo como essa pessoa age, como ela pensa, né? A forma como ela atua, né? Mas também perguntar, né, as orientações, né, de prática, né, como, né, os dokusans nas entrevistas formais, individuais, que servem, né, para a gente receber orientações de prática, mas também as orientações do cotidiano, né, de como é que age, né, ouvir, olha, né, não é adequado fazer isso, não é adequado agir daquela forma, né, né, talvez você devesse falar de tal maneira, né, quando estiver falando, lidando com essa pessoa, ou com, né, coisas assim, às vezes, que a gente não sabe de pronto, né, quando quando começa a praticar. E que também fazem parte, né, da própria prática, né. Se cada um sabe o seu papel, e sabe o que deve fazer, a gente não entra no espaço do outro e a gente não atrapalha, né, a atuação do outro. E quando isso não está claro, né, a gente acaba, sem querer, às vezes, se atravessando, né? Então a gente tem esses dois pontos. Tem aqueles que querem ajudar muito e acabam, né, invadindo, mas há também o lado, né, dos que, né, não estabelecem, né, não deixam claros esses limites, e acabam, né, sendo omissos demais, e é importante que a gente tenha isso em mente, né, procure, né, compreender isso. É uma parte da nossa prática que a gente deve verificar. Será que, né, uma pergunta que a gente deve se fazer, né, será que, né, isso que eu estou vivendo aqui, essa conduta, essa forma, está adequado? É isso mesmo? Será que eu estou agindo adequado? Mas será também que o outro está agindo de maneira adequada, né, para comigo? É assim mesmo que funciona? Porque senão a gente, né, se a gente fica muito solto, né, muito, vamos dizer assim, à vontade, né, dentro da sanga, a gente corre o risco de fazer, né, de agir de forma, né, inadequada muitas vezes, e sem querer, ou sem saber, na verdade, porque faltou uma orientação. Então o papel né, dos monges e monjas vai além de simplesmente ensinar o Dharma, ensinar a fazer zazen, ou coordenar um retiro, alguma coisa assim, né?
não é uma figura assim que né, pontual. A gente, né, tem uma ética, né, dentro dessa, né, dessa religião, uma ética de relacionamentos que precisa ficar clara, né, que precisa aparecer, que a gente precisa, né, mostrar, né, quando a gente se relaciona. E é isso que, né, é importante saber. Então, né, minha sugestão é nas sangas, né, de quem participa aqui, muitas pessoas, né, assistem meus vídeos aqui, mas são de outras sangas, tem outros, né, professores, professoras, né, procurem estar atentos, atentas né, a essas nuances, a essa maneira, né, como funciona, quem é o quê, em que lugar, né, ou como você pode colaborar, participar, sem invadir demais, mas também, né, verificando se você tem, né, as orientações necessárias, enfim. E se não tem, se achar que está faltando, pergunta, né? Peça ajuda. Peça ajuda para os colegas que estão há mais tempo, peça ajuda, né, para o próprio professor ou professora, para os monges, monjas que estão ali. E essas pessoas estão aí para isso, né, para orientar. Para justamente a comunidade funcionar como um corpo, como um organismo único. Os monges e os leigos são órgãos de uma mesma, né, de um mesmo corpo. E se um não está funcionando direito, todo o resto do organismo vai se prejudicar. Então, isso que, né, a gente tem que ter em mente, né? No mosteiro, o próprio mosteiro, fisicamente, né, ele é desenhado, projetado, segundo uma lógica, né, do corpo humano, né? Então, a parte da cabeça, né, seria, né, onde fica o salão principal, o salão de estudos, o salão onde se faz os teixôs, né, as palestras formais, né, os ensinamentos formais. A gente tem, né, a região, né, do que seria o tórax, a área do coração, etc., é onde fica a sala de Buda, né, e assim por diante, né. Os braços, né, são, né, de um lado a parte da alimentação, do outro onde se faz a zen, a parte da limpeza, vamos dizer assim, do corpo, né, nas pernas, e por aí vai. E nós, monjas, dentro desse lugar, somos esses órgãos. E a gente precisa saber se relacionar. E não é fácil, porque, né, no mosteiro tudo é muito evidente, tudo fica muito à flor da pele, porque a gente está lá o dia inteiro, o tempo todo, e só fazendo aquilo. Então, as coisas ficam muito claras, e a maneira como a gente se relaciona fica muito, muito evidente, né? As dificuldades aparecem ali, e a gente, né, precisa aprender a lidar com isso. Isso faz parte da nossa prática. E, claro, né, nos templos, numa escala um pouco diferente, porque você não está lá o tempo todo convivendo 24 horas, mas é também, né, o momento, né, em que a gente, né, vê isso tudo, né, aparecer. E às vezes, né, as pessoas acabam se afastando porque não concordaram, porque se sentiram mal, ofendidas em alguma circunstância e tal, e ao invés de verificar, questionar, perguntar, e de repente pode sanar isso, entender isso melhor não, ok, não, eu estava vendo isso, né, de uma forma, né, e já estava querendo ir embora, mas não é bem isso. Às vezes a pessoa acaba saindo, né, porque não, né, sai da comunidade e tudo, se afasta porque às vezes não entendeu aquilo. Então é sempre bom comunicação, né? A gente tem, né, como eu falei, muita gente, né, cada professor ou professora vai ter sua postura, alguns são mais silentes, né, não explicam muito, não falam muito, né, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa errada, às vezes não corrigem, mas é nossa prática também, né, procurar saber. Quando a gente está no templo, né, a gente não está como em qualquer outro ambiente, não é como a escola, como a nossa casa, como o clube, são coisas diferentes, são relações diferentes, são vínculos diferentes, que podem ser muito positivos para a nossa vida e para a nossa prática, inclusive fora do templo depois.
né? Mesmo que as relações e as coisas todas sejam diferentes nesses outros lugares. Mas você pode ter um olhar e uma postura de prática nesses outros lugares. Isso tudo faz parte, né? Então, acho que olhar para essas relações, entender os papéis, como é que a gente se porta, como a gente se relaciona, quem é quem, né, nisso tudo, é muito importante. E se você sente falta de alguma orientação, procure a orientação. Como eu disse, os monges, monjas, né, professores e professoras do Dharma têm esse papel. Não é só, como eu disse, sobre ensinar teoria, né, budista. Na verdade, isso é o menos importante, porque os ensinamentos, na verdade, são passados nessas relações. Para isso elas precisam ser saudáveis. Para isso elas precisam acontecer com cada um sabendo exatamente o seu papel e de que maneira, né, pode colaborar para que todos pratiquem juntos da melhor forma possível. Então essa é a minha reflexão aqui para hoje. Acho que eu falei bastante hoje, mais do que deveria. Deixa eu falar um oi aqui para quem entrou depois, que eu não tinha visto ainda. Deixa eu ver. Ah, olha só, que legal. A Cristina Sam mandou um boa noite para mim. Eu retribuo o seu boa noite. Aí já deve ser boa madrugada, né? Ela está na Europa. Túlio San também está aqui. Muito obrigado por ter vindo. Shozan San entrou aqui também. Pedro San, muito obrigado, Pedro San. Pedro San estava aqui, né, no Zazen com a gente. A Alessandra San também entrou aqui, né, no perfil dela. Muito obrigado, Alessandra San. Daniel San, como vai? Muito obrigado também. Rascunhário também entrou, muito obrigado. Léo San, bom vê-lo aqui. Ele mandou um gachô para mim aqui. Retribuo o gachô e o coração. Kissen-san também está aqui, Shoten, muito obrigado. Fer Pasqualin também está aqui, né? Muito obrigado também. Deixa eu ver quem mais. Gabriele, esse negócio fica tremendo aqui, né? Fica ruim. Gabriele Mironga também, muito obrigado, bem-vinda também. Taminedo deve ser, não sei, talvez, como vai, também, muito obrigado. Marcos Vinícius também, obrigado por aparecer. Emily Evelyn também, muito obrigado, né, por estar aqui. Rayane também, muito obrigado. Frank San, obrigado por estar aqui também. Rafa, não consigo, né, saber como é o sobrenome, mas obrigado também, bem-vinda. Bruno San também está aqui com a gente, bem-vindo, muito obrigado. Bianca Batista, Grace Samu, será que é isso? Muito obrigado também. E Zanadraus, será que é isso? Também muito obrigado, né? Obrigado por estarem aqui com a gente. Então cuidem-se bem, até nosso próximo Noturnos, na terça que vem. E, né, não se esqueçam, né, procurem compreender as relações, né, procurem compreender como é que se dão essas relações. Muito obrigado, muito boa noite e até breve. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho do despertar.